Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Dando continuidade aos nossos estudos sobre direito tributário, hoje nós vamos ver sobre tributo e sua classificação. Primeiro ponto é o conceito de tributo. O que vem a ser tributo? No que pese a doutrina, ela chamar para si o dever de conceituar, neste ponto específico nós temos uma alteração. O legislador, ele resolveu conceituar tributo. E o Código Tributário Nacional, o CTN, em seu artigo 3º, traz o conceito de tributo, dizendo que tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não consiste em sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, já que o legislador trouxe esse conceito, nada mais fácil para nós apenas estudar o conceito que o legislador nos deu. E o primeiro ponto é a questão da prestação pecuniária. Há uma prestação porque é uma relação, né? É uma relação obrigacional entre o fisco e o sujeito passivo. Existe uma relação, o sujeito passivo realizou o fato gerador e o fisco agora ele pode realizar a cobrança desse tributo. É uma prestação pecuniária porque em regra é em dinheiro. Eu vou lá e tenho que efetuar o pagamento. Ela é compulsória porque é obrigatória. Eu não posso falar assim, pago ou não pago o tributo. Se eu realizei o fato gerador, eu sou obrigado a pagar. Então, por exemplo, se eu comprei um carro, eu tenho que pagar o IPVA. Se eu comprei um imóvel, eu tenho que pagar o IPTU. Por quê? Porque eu realizei o fato gerador. Eu não tenho querer, ela é compulsória, é obrigatória, é uma prestação pecuniária compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A doutrina critica muito essa expressão, né? Dizendo que se paga o tributo em dinheiro, em moeda, né? Que esse cujo valor se possa exprimir ficou muito, né, em desuso, não há necessidade, mas a importância desse ponto do conceito é que nós, né, vamos ver ainda que eu posso efetuar, né, o pagamento de um tributo através da dação em pagamento de um bem imóvel. Eu posso entregar um imóvel ao fisco para pagar um tributo que eu estou devendo, né? Então, ou seja, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tá? Então há essa necessidade, que não consiste em sanção de ato ilícito, ou seja, eu não pago o tributo porque eu realizei uma ilicitude. Muito pelo contrário, eu pago o tributo porque eu realizei um ato lícito, né? Eu vou lá e compro um carro, efetuei o pagamento, comprei o carro, um ato lícito, eu posso fazer isso. Eu vou pagar IPVA. Eu vou lá e compro um imóvel, eu posso realizar isso. Eu vou lá e vou pagar o quê? IPTU, tá? Então, que não consiste sanção de ato ilícito. Até para poder fazer a diferenciação entre multa e tributo. Tributo não é multa, multa não é tributo. Multa nós vamos ver que aí sim é uma sanção pecuniária pelo não cumprimento de uma obrigação tributária. Ok? Tá? Instituída por lei, princípio da legalidade. Nós vamos estudar os princípios, nós vamos ver, mas já no seu conceito o tributo já fala que ele só pode ser instituído mediante lei. Ok? Então, só a lei pode criar tributo. E por fim, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o lançamento. O lançamento ela é essa atividade administrativa plenamente vinculada, onde se realiza, né, a conformação da realização do fato gerador, né, da obrigação tributária, né, a questão do sujeito passivo e tudo mais, e ali se transforma aquela obrigação em crédito tributário. Eu contribuinte podendo efetuar o pagamento e o fisco ele podendo cobrar em caso de inadimplemento. Ok? Então, tributo é isso, é essa prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não consiste em sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok? Classificação. Como se classificam os tributos? Primeira classificação é quanto à espécie. Quanto à espécie, nós temos aqui duas teorias. A primeira, na verdade, né, antes de nós falarmos dessas duas teorias, que são as principais, existe na doutrina doutrinadores que criam outras, mas essas são as principais, tá? Essa primeira teoria tripartite, ela foi
instituída logo no início, né, do vigor da nossa nova Constituição Federal, lá em 1988, onde determina que nós temos o quê? 3 espécies de tributos. Com base em quê? Com base no artigo 145 da Constituição Federal. O artigo 145 ele determina que a União, os Estados, o município e o Distrito Federal poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. 3 tributos. Ok? Por isso, tripartite. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao realizar, né, um julgamento onde ele fez uma análise sistemática da Constituição Federal, a Constituição Federal como um todo, em especial o Sistema Tributário Nacional, ele falou: não, nós não temos 3 espécies de tributos, nós temos 5 espécies de tributos. Por isso a teoria pentapartite. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que nós realmente temos o artigo 145, né, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contudo, o artigo 148 fala que a União pode instituir empréstimo compulsório. E o artigo 149 fala das contribuições especiais, onde se inclui as contribuições, né, para a Previdência Social, entre outros. Tá? Então, esse é o entendimento do STF, né? Ou seja, a teoria que hoje nós temos em nosso entendimento majoritário, que nós temos em nosso ordenamento jurídico, são 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Ok? Dando sequência à classificação, nós temos essa que é muito fácil, quanto à competência impositiva. Quem pode criar o tributo? Vai depender, ou vai ser um tributo federal, criado pela União, ou vai ser estadual pelos estados, ou vai ser distrital pelo Distrito Federal, ou municipal pelos municípios. E isso nós temos lá na Constituição Federal, né? O artigo 153 fala dos impostos federais, o 155 fala dos impostos estaduais e distritais, e o 156 fala dos impostos municipais. Ok? Então é lá que está, né, a competência impositiva. Quando nós estudarmos competência, nós vamos voltar a esse tema. Tá? Depois nós temos a classificação contra a vinculação com a atividade estatal. Ou seja, eu tenho tributos que são vinculados a uma atividade estatal, outros não. Tá? Então, em relação à vinculação, eles podem ser vinculados ou não vinculados à atividade estatal. O que é um tributo vinculado a uma atividade estatal? É aquele tributo que, quando eu efetuo o pagamento, o Estado tem que me prestar um serviço. O maior exemplo são as taxas. Tá? Então eu realizo, tá, o pagamento de uma taxa para o município, por exemplo, porque eu quero, né, o meu imóvel, eu não sei direito, eu quero construir um muro, e eu não sei direito onde é o limite com o meu vizinho. Então eu vou na prefeitura, pago uma taxa, a prefeitura vai lá e realiza um serviço para mim. O quê? Ele vai medir a quadra, vai estipular certinho onde é a divisa do meu imóvel para que eu possa erguer o meu muro, sem adentrar ao terreno do meu vizinho ou sem também construir muito para dentro do meu próprio imóvel. Ok? Então a taxa é um tributo vinculado. Eu pago, o Estado, né, seja União, Estado ou Distrito Federal e município, ele tem que me prestar um serviço. Já eu tenho tributos que são não vinculados. E o maior exemplo de todos são os impostos. Tá? Eu pago imposto e o Estado não tem que imediatamente me prestar um serviço. Ok? Por exemplo, eu pago IPVA do meu carro, tá? O Estado não é obrigado a pegar o dinheiro do IPVA e investir em infraestrutura rodoviária. Tá? Porque é não vinculado. Então os impostos têm essa característica. São tributos não vinculados. Então a União pode pegar, né, o Estado, por exemplo, pode pegar o dinheiro do IPVA, né, que eu paguei lá no meu imposto sobre veículo automotor, e pode investir na educação, na saúde, segurança pública, tá? Porque é um imposto não vinculado. Ok? E por fim, a classificação contra a função. Tributos tem 3 funções, né, que podem ser aplicadas. A primeira delas, e a mais importante, é a função fiscal. Função fiscal diz respeito à arrecadação. A função fiscal, ela vai determinar que o tributo ele tem a função de arrecadar. Então um tributo que tem mera função fiscal, ele só serve para arrecadar, nada mais. Tá? Então eu tenho, por exemplo, o imposto sobre importação, imposto sobre exportação. São tributos fiscais. Né? São tributos fiscais porque eles têm o quê? A função de arrecadar. Mas também são tributos extrafiscais. Né? Por quê? Porque ela tem uma função extra.
Tá? Tem a função fiscal, porque todos têm essa função de arrecadar, todos eles, né, sem exceção, todos os tributos, senão não teria, né, o porquê, tem essa função de arrecadar, mas alguns tributos têm uma função a mais, como esse que eu falei, importação e exportação. Né? Eles têm uma função extra. Além de arrecadar, obviamente, tem a função de controlar o mercado. Tá? Então, se a gente fala lá, né, quando o país está importando, né, importando demais, o que acontece? Está importando demais, o mercado interno acaba ficando, nas indústrias, né, as empresas, as indústrias internas, fica com aquela mercadoria porque dela é mais cara, não tem, o que o governo faz? Aumenta a alíquota do imposto de importação. Para quê? Para que eu possa, né, dar margem às empresas nacionais em relação a isso. Então tem essa função de controlar o mercado. E por fim, eu tenho a função parafiscal. Mas está aqui, ó, fiscal, arrecadar, sempre, ok? Função parafiscal são aqueles tributos que é instituído e a arrecadação é dada para um ente paralelo ao Estado. Tá? Vou explicar. A União cria as contribuições sociais, ok? Beleza. Só que ela vai e passa o poder de arrecadar, né? Ou seja, a capacidade tributária para uma outra pessoa jurídica, no caso o INSS, uma autarquia. Tá? Então é um tributo que é parafiscal, paralelo ao Estado, ok? Ou, né, melhor, né, porque a questão do INSS tem a questão, né, da Receita Federal e tudo mais. Alguns dizem que é parafiscais, hoje outros falam que não, que eles já são fiscais. Tá? Então, para trazer um imposto que seria somente parafiscais, contribuições de profissionais. Tá? Então o médico ele vai lá e paga, tá, para o seu órgão profissional, né, uma anuidade, que é o que? Uma contribuição parafiscal. Quem cria é o Estado, que só ele pode criar através de lei o tributo. Só que ele passa para aquele conselho de medicina, no caso, né, o Conselho Regional de Medicina, tá, a capacidade para arrecadar aquele tributo, ok? Então, ou seja, eu tenho o Estado que criou, mas ele deu o quê? Ele delegou a capacidade. E agora esse órgão, essa nova pessoa jurídica, paralela ao Estado, ela que vai realizar a arrecadação e a fiscalização desse tributo. Por isso, tributo parafiscal, paralelo ao Estado, ok? Então aí nós vimos hoje, né, o conceito de tributo e a classificação dos tributos, ok? Então até o nosso próximo encontro e mais uma Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.